Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Então eu vim aqui hoje para gravar um vídeo sobre técnicas de estudo, algumas dicas de estudo, para ajudar vocês. Tem muita gente que tem dificuldade em criar rotinas de estudo, de saber qual é a melhor forma de estudar. Na verdade, cada um tem uma melhor forma de estudar, uma coisa que é melhor para si, depende do seu estilo de estudo, do tempo que tem para estudar. Então aqui eu vou apresentar algumas coisas que eu pesquisei, algumas coisas que no meu tempo de estudante, na verdade eu ainda estudo, mas enfim, que eu fui vendo no decorrer do tempo enquanto eu estava estudando, e também algumas coisas que eu pesquisei recentemente, certo? Então vamos lá, começar com a minha primeira técnica. Opa, ixi, enfim, gente, desculpa. Então aqui é basicamente o que nós vamos ter nos vídeos, algumas dicas do faça você mesmo, faça anotações, e a gente vai falando isso ao longo do vídeo. E as técnicas, flashcards, mapas mentais, questões de material didático, enfim, nós vamos ver um pouco disso tudo. Vamos começar então pela primeira técnica, que é a chamada dos flashcards. Então aqui vocês têm um cartão, né, à frente com um desenho de uma mitocôndria e o verso com algumas coisas relacionadas a essa mitocôndria. Então isso seria um flashcard. Eu tenho aqui esse mesmo flashcard, só que desenhadinho bonitinho aqui, ó, a mitocôndria. O desenho da mitocôndria, coloridinho, cores diferentes. Então nós temos aqui um roxinho com o número 1. Dentro tem umas bolinhas rosas aqui, nessa parte de dentro aqui, um pintadinho de rosa, a parte de fora já pintadinho de um amarelinho. E o verso, informações, eu escrevi tudo com a mesma caneta, a mesma cor de caneta, mas ao lado de algumas informações eu coloquei cores relacionadas com as cores que estão aqui na frente. Isso aqui seria um flashcard. O que tem nesse flashcard, então? Normalmente a gente vê, assim, eu nunca vi muitos estudantes aqui no Brasil utilizarem essa técnica. Alguns utilizam mais para crianças, né, menores, ou para estudar língua estrangeira, então coloca o desenho de um garfo e aqui coloca um fork, ou aqui escreve garfo e aqui coloca fork, por exemplo. Então eu geralmente vi utilizar para estudar conteúdos mesmo de colégio, por exemplo, mas filmes americanos, mas é uma ótima técnica principalmente para revisão. E pode ser combinadas com outras técnicas. Por exemplo, se a gente for lá na frente, eu coloquei aqui, ó, estudo espaçado. O estudo espaçado ele pode ser combinado, por exemplo, com o flashcard. Por quê? O flashcard, então, basicamente, você vai pegar um cartão, olhar na parte da frente. Quando você olha para essa parte da frente, a palavra ou o desenho que está aqui, tem que te lembrar algumas informações, e essas informações são as que estão no verso. Então, o que você vai fazer? Você vai olhar para essa mitocôndria, vai ver que tem numerozinhos. Você vai ter que ir olhando para o cartão. Já vê, aqui tem o número 1 nesse roxinho. O que é esse roxinho? É o DNA mitocondrial, porque a mitocôndria tem o seu DNA próprio. Aqui, essas bolinhas que eu falei para vocês em rosa, são os ribossomos. Ela precisa ter ribossomos para produzir algumas proteínas. Algumas proteínas vêm da célula, onde elas se encontram, né, do citosol da célula, que foram fabricadas com o DNA do núcleo da célula. Outras ela produz com o seu DNA próprio, né, a partir do seu DNA próprio. Aqui nós temos a matriz celular, a membrana externa, a membrana interna, as cristas. Então essas informações você tem que lembrar todas quando você olha para a figura. O que a mitocôndria faz? Ela está ligada à produção de energia e respiração celular. Então são essas as informações que nós temos no verso, e vocês podem ver na imagem que eu coloquei para vocês. O que é legal vocês fazerem com esses flashcards? Aqui nesse eu não fiz, mas você pode colocar o número de informações aqui na frente, por exemplo, escrever mitocôndria e colocar aqui 8. Então eu sei que eu tenho que lembrar de 8 coisas quando eu vejo esse cartão.
o que eu coloquei aqui atrás? Ó, DNA próprio, ribossomos, membrana externa, membrana interna com as cristas, espaço intermembranas, matriz mitocondrial, geração de energia ATP, respiração celular. Então, são essas 8 informações. Quando eu olho esse cartão, eu tenho que lembrar dessas 8. Se eu não lembrar dessas 8, então quer dizer que eu preciso estudar melhor as informações relativas à mitocôndria. E esses cartões, eles podem ser utilizados não só para parte de biologia. A gente tá ruim, esqueci de pegar meu óculos. Então, vocês podem, por exemplo, colocar uma fórmula química aqui e no verso, característica, função orgânica ou inorgânica, um ácido, um base, um aldeído, enfim. Características, se é solúvel, insolúvel, polar, apolar. Pode ser isso, pode ser uma fórmula física onde que ela é utilizada, o que você pode obter através dessa fórmula. Enfim, você pode ir adaptando isso para os outros conteúdos. Sobre o estudo espaçado. O estudo espaçado, por exemplo, com esse cartão, é uma outra técnica que você pode utilizar, que é a das caixas. Ou seja, você vai colocar algumas caixas de acordo com quantas vezes você vai revisar esses cartões. Então, você vai colocar na primeira caixa todos os cartões que você fez. E na primeira vez, então, que você vai estudar esse conteúdo, você vai pegar essa caixa com os cartões e uma outra caixa sem nenhum cartão. Você vai pegar o seu cartão, vai ver a frente, acertou tudo que precisava que estava atrás, passa esse cartão para a próxima caixa, errou alguma coisa, mantém na primeira caixa. Você vai fazer isso para cada caixa que você for fazendo, ou cada vez que você vai revisar esse conteúdo, você vai fazendo isso, você vai passando esses cartões de uma caixa para outra. Digamos que na véspera da prova é a última vez que você vai rever esses cartões. Para você saber o quanto você está indo bem, até a caixa da véspera da prova, você já vai ter que estar com todos os cartões lá. Se tiver um cartão na primeira caixa, a partir do momento que você erra uma informação que está aqui, esse cartão volta para a primeira caixa. Então, você sabe que você precisa rever aquele conteúdo. Então, isso te ajuda a ver o que você precisa rever de conteúdo, te ajuda a ir gravando as informações e o faça você mesmo. Se você fizer o desenho, as palavras, colocar os conceitos, as informações que você precisa, no você fazer esse cartão, você já está revisando e memorizando essas informações. Então, faça você mesmo. Existem cartões pela internet, você pode baixar eles. Se você não tiver tempo, então faça dessa forma, mas dê preferência para você fazer todo o material, porque isso já te ajuda a estudar, certo? Agora, então, os flashcards, então, são basicamente isso. Cartões que têm informações nas duas faces e que você precisa ligar. Como eu já falei de estudar em ambos os sentidos, seria o quê? Quando eu olho o desenho da mitocôndria, na minha cabeça tem que vir essas informações. Agora, quando eu vejo uma dessas informações, na minha cabeça tem que vir que é uma mitocôndria, que é relacionada à mitocôndria, e qual é, por exemplo, se eu falar em cristas mitocondriais, na hora eu tenho que, na minha cabeça tem que vir essa imagem dessa partezinha aqui, deixa eu ver se o mouse tá focando, nessa partezinha aqui, pretinha de dentro, preto mais escuro de dentro. Então, isso aqui são as cristas, certo? Então, quando eu falo em cristas mitocondriais, na minha cabeça tem que vir essa imagem. Um outro cartão, esse cartão ele tem bastante informações, você pode diminuir as informações no cartão. Você poderia dividir, por exemplo, esse cartão em 2 cartões, um só para as partes e outro para as funções, por exemplo. Depende do que você precisa saber e para não ficar muito poluído e para te ajudar a memorizar as informações, você pode dividir, fazer ele mais simples do que eu fiz nesse modelo. Mas aqui foi só um modelo para apresentar para vocês. Certo? Mas tem que fazer vocês esses materiais, porque você fazendo, você já está estudando, certo? A próxima técnica que nós vamos ver agora, então, são os mapas mentais. Esse mapa mental aqui eu peguei da internet, porque eu demoro muito para fazer mapa mental. Eu não acostumei a estudar com mapas mentais, então é uma coisa nova para mim. Eu comecei a pensar mesmo em mapas mentais
depois que eu saí da faculdade, quando eu pensei em como montar um quadro negro para dar uma aula, então aí que foi surgindo essa questão, e eu ainda tenho certas dificuldades para fazer, porque eu quero colocar muita informação. E a ideia do mapa mental é não ter tanta informação. Eu gosto de tudo muito completinho. E o mapa mental não. O mapa mental são gatilhos. São como aquele slide que você coloca só os tópicos, certo? Então, e pra mim, deixa eu só fechar aqui, que eu esqueci de fechar, tá fazendo barulhinho. Então, eu tenho mania de querer colocar tudo muito completo. Era uma coisa que eu lutava na faculdade, eu ainda tenho esse problema de querer copiar todos os slides e ainda colocar tudo que o professor falou em anotação no material, no meu caderno, porque eu achava que eu precisava de tudo aquilo, porque eu não ia lembrar na hora da prova. E não é bem isso. A ideia de um slide com tópicos é exatamente você ler o tópico e você lembrar o conteúdo. Como um flashcard, você vê o tópico, ou no caso a palavra ou desenho, e você lembra todo o conteúdo que está no verso. E o mapa mental, para mim, eu acabo exagerando, então eu ainda estou lidando com isso. Mas mesmo assim, é muito legal você fazer. Você fazendo, você está estudando, então, de preferência. E qual seria o conceito? Você vai fazer no centro, que está aqui o sistema sanguíneo, você vai fazer numa fonte grande e em uma cor determinada. Esse tópico central, por exemplo, aqui é o sistema sanguíneo. E você vai detalhar ele a partir desse primeiro tópico. Então, sistema sanguíneo, nós estudamos basicamente o sistema do RH e o sistema ABO, a AB0, né? Então, você vai fazer uma seta para cada lado. Dependendo do tópico principal, pode ter várias setas, ou podem ter menos, uma ou duas, ou podem ter 10. Isso vai depender do que você está estudando. Nesse caso aqui que eles colocaram nesse mapa mental. Sistema RH em verde, então tudo que está relacionado ao sistema RH, a coloração foi verde. Aqui ao lado do sistema AB0, toda a coloração em laranja, certo? Aqui para cima, eles colocaram em azulzinho o tipo de polialelias, que pode estar relacionado com o sistema sanguíneo. Eles, inclusive, colocaram que fizeram o desenho de como fica os aglutinados, se você coloca os anticorpos, dependendo do tipo de sangue, que inclusive é esse o motivo de dar o problema em transfusão incorreta de sangue. Então, tá vendo que ele tá relativamente bem completo, esse mapa mental. Para mim, provavelmente teria outras informações, mas ele tá até com bastante informações já. Mas é basicamente isso. Cada vez que você faz uma seta, você faz de uma cor, tudo relacionado com ele vai ser daquela cor. Como aqui o RH positivo, o RH negativo, tudo em verdinho. Colocou exemplo, colocou principais informações relacionadas ao que precisa saber, né? Aqui, por exemplo, da eritroblastose. Aqui é o sistema, né? Como que é o A, o B, o AB, o O. O que está escrito aqui? Os aglutinogenes e aglutinina, que estão relacionados ao sistema AB0. Tá bem completo esse mapa. Então, o que você vai fazer? Vai pegar uma folha de papel, vai colocar o tópico principal e vai começar a seguir as setas. Esse aqui não está bem como eles falam para fazer, assim, o clássico, quando você vai pesquisar como é para você fazer o mapa mental, o que eles falam? Fontes diferentes, tamanhos de fontes diferentes. Então, o sistema sanguíneo, ali é uma fonte grande. O A, B, AB, de O, RH, mais RH menos ali, estão numa fonte um pouco menor do que o sistema sanguíneo. E, a partir daí, aqui eles começam uma fonte ainda menor a detalhar as informações, certo? Né, o isão, izinho, e isão, azão, então tá bem detalhado aqui, com uma fonte menor. Aqui eles já não seguiram tanto essa questão da fonte, ó, essa primeira flechinha aqui poderia estar numa fonte um pouquinho maior. Mas isso não é uma regra, não é uma lei, você não precisa fazer desse jeito. Você vai fazer de acordo com o que você consegue, o que tem a ver com a sua maneira de estudar, como você prefere visualizar esse mapa mental. Tem mapa mental que é mais uma folha, um resumo de tópicos, então eles colocam o tema em cima
e daí alguns tópicos abaixo, alguns com os conceitos mais completos, outros não. Então, não necessariamente nesse formato. Você segue o que é melhor para você. Você tem que entender, você tem que conseguir visualizar esse mapa e virem os conceitos e o que você precisa saber sobre esse conteúdo, certo? E, como eu falei, tentar fazer colorido, tentar colocar desenhos, imagens que te lembrem algumas coisas. Por exemplo, aqui eles colocaram da aglutinação, né? Mas você pode colocar, por exemplo, aqui em cada setinha, dependendo do assunto, pode ser que tenha um desenho diferente para cada um. E não necessariamente é o desenho do livro, o desenho do resumo que você fez, é o desenho que faz sentido para você associar com aquela informação, ok? O mapa mental é esse. Esse aqui até eu coloquei aqui embaixo da onde eu peguei. Vocês podem pesquisar vários modelos de mapas mentais pela internet. Inclusive, aconselho que façam isso para você que quer aprender a fazer, quer começar a trabalhar com isso. Tem vários modelos. Tem pronto se você precisar, não tiver muito tempo para fazer, mas é preferência para fazer o seu. Vamos agora a questões do material didático. Principalmente se você, no cursinho não muito, mas você está no ensino médio, muitas vezes você não vê todo o conteúdo que está no livro didático. O professor não consegue passar dentro do capítulo que ele está dando para você. Tem 10 tópicos, ele passa 8 desses. No semestre ele precisa passar por 4 capítulos, ele só consegue dar conta de 3 por inúmeros motivos. Então, é muito importante que vocês leiam o conteúdo do material didático e façam os exercícios, façam todos os exercícios do material didático, porque esses exercícios, normalmente, eles vão abranger todo o conteúdo daquele capítulo. Mesmo que o professor não tenha conseguido passar todo aquele conteúdo, você, na maioria das vezes, você vai conseguir ler o conteúdo no livro e responder a questão que está ali no livro. E dependendo de como for o seu tempo, o relacionamento com o professor, você até consegue que ele passe algum comentário, pelo menos o gabarito das questões para vocês. Então, é muito importante vocês utilizarem bem esse material didático, utilizarem completamente ele. Cursinho, geralmente, eles dão conta de todo o conteúdo, porque muitos deles o material já é preparado pelos professores de acordo com o que eles passam no cursinho. Mas no ensino médio, às vezes acontece de não dar tempo de passar tudo. Independente se é colégio público ou particular, isso é muito comum. Até porque é muito conteúdo para passar em pouca carga horária. Então, é bem legal vocês fazerem isso. Certo? Vamos lá. Pomodoro. Pomodoro é uma outra técnica que eu tenho visto bastante pessoas falando sobre essa técnica para várias coisas, não só para estudo, propriamente até para trabalhar, principalmente quem trabalha em home office. Então, é uma técnica simples. Ela tem esse nome de Pomodoro porque ela foi inventada na Itália, utilizando o timer de cozinha. E a maioria desses timers de cozinha, eles vêm no formato de tomate, que eles chamam de Pomodoro, né, na Itália. Então, por isso ficou o nome dessa técnica. É basicamente o que? Você separa um tempo, você separa no teu timer, prepara o seu timer para aquele tempo. Durante esse tempo, você foca 100% naquela tarefa que você vai fazer. E é uma tarefa. Então, você vai estudar célula. Então, aqui é o exemplo mais clássico, que é 25 minutos você focado na tarefa, 5 minutos de descanso, mais 25 de tarefa, 5 de descanso, assim por diante. Então, nesses 25 minutos desse exemplo, você não faz mais nada além de estudar sobre célula. Você vai resolver 10 questões em 25 minutos, 5 questões em 25 minutos. Então, naqueles 25 minutos, a única coisa que você vai fazer é resolver aquelas questões. Você não faz mais nada. Esse tempo, ele pode variar de acordo com o quanto você consegue ficar focado no estudo ou naquela tarefa, naquele tipo de tarefa. Eu, por exemplo, eu acho 25 minutos pouco. Quando eu me concentro, eu demoro um pouquinho para concentrar. Só quando eu concentro, eu consigo ficar muito tempo focada naquilo que eu tô fazendo. Então, eu acho que para mim, em torno de 1 hora é um tempo bom. Para manter essa proporção de 25/5, eu coloco então 50 minutos focado na tarefa, 10 minutos de descanso. Nesses 10 minutos de descanso, você vai fazer o que você quiser.
É recomendado não ficar muito em computador, rede social, porque é para você descansar a sua mente. Você ficou 25 ou 50 minutos focado numa coisa, então você tem que descansar essa mente. Então, espairecer. Vai lá brincar com o seu gato, com o seu cachorro, com o seu passarinho, olhar pela janela o que está acontecendo na rua, no seu jardim, enfim, fazer coisas que não cansem a sua mente. A luz do computador, a luz do celular, isso não deixa a sua mente descansar tão bem. Então, procura fazer outras atividades. Desculpa. Após você fazer essas 4 repetições, então 50, 10, 50, 10, 50, 10, 50. Em vez de ser 10 depois da quarta, faz um tempo maior de descanso, faz meia hora, por exemplo. E de novo, tenta não fazer coisas que não permitam que sua mente descanse tanto. Não vai falar com ninguém no WhatsApp, discutir principalmente. Não vai olhar a rede social falando mal de político, do cantor que você gosta. Enfim, tenta descansar mesmo nesse tempo mais longo, ok? Enfim, essa é a técnica. Esse gatinho que eu coloquei aí é o meu timer. Eu comprei não faz muito tempo. Bonitinho meu gatinho. Então eu comprei nessas lojinhas que vendem coisas da China. Foi bem baratinho. E eu achei muito fofinha, até porque eu adoro gatos, né? Mas você não precisa usar um timer. Você pode deixar teu celular desconectado e colocar o timer do teu celular, do teu relógio, enfim, desde que você consiga deixar algo para te avisar do tempo, para que o teu cérebro não fique pensando, já deu tempo, já deu tempo, já deu tempo, porque isso tira sua concentração. Então você não vai estar focado em fazer o exercício, em estudar, fazer o resumo, ou seja lá o que você precisa fazer. Você vai estar focado se já deu o tempo ou não, certo? Um detalhe, para todas as técnicas, quando você quer focar em alguma coisa, acabe com as distrações. Uma dica muito boa que eu vi quando eu estava pesquisando sobre essas técnicas de estudo, foi falado principalmente nessa do Pomodoro, é você deixar uma folha em branco do seu lado. Então, tudo que for de distração, você tá lá estudando, você lembrou que você não pagou uma conta, anota lá que você tem que pagar a conta. Você tem que ligar para não sei quem, anota lá. Você tem que ver sua rede social, seu e-mail, você tem que responder o e-mail, você tem que ligar para alguém. Você teve ideia de uma redação, você teve ideia de algum projeto que você está fazendo que você precisa. Tudo você anota nessa folha e depois que você terminou esse teu tempo de focar, né, e não nesses 30 minutos, dependendo do que for para você fazer, faz esses 30 minutos. Dependendo do que for, você fez 1, 2, 3 sessões dessa do Pomodoro, aí você vai dar uma relaxada, não vai mais focar, não quer mais focar em estudo, aí você vai fazer essas outras coisas, certo? Então, faz isso. Eu achei que essa dica, eu, por exemplo, eu sou assim, eu gosto de ter papel perto de mim, que eu vou anotando as coisas, porque quando eu quero pensar, por exemplo, eu trabalho com bullet journal. Eu comecei a trabalhar em 2019 porque eu preciso me organizar melhor. Às vezes, quando eu fico lá horas olhando pro bullet journal, eu não sei o que eu vou fazer para desenhar na minha semana, para separar minha semana, como é que eu vou organizar. Eu começo a fazer alguma coisa que não tem nada a ver, começa a vir ideias. Então, eu vou lá e anoto. Eu lembro que eu preciso ligar para não sei quem, eu preciso ir no banco, eu vou anotando. Porque senão eu esqueço dessas coisas. Então, se eu não tenho papel, eu anoto no celular. Se eu não tenho no celular, eu anoto no computador. Mas eu sempre anoto essas coisas, exatamente porque essas coisas surgem do nada. Então, eu achei que é muito boa, muito válida essa dica de ter esse papel em branco perto de você, para você fazer essas anotações. Aqui, se vocês prestarem atenção nos slides, eu coloquei os links onde eu tirei as imagens quando elas não forem minhas, certo? Aqui, questões de provas anteriores. No meu canal eu já faço isso de resolver questões com vocês, né? Tô tentando, pelo menos. Pretendem agora em 2020 ser mais frequente os vídeos, tô tentando me organizar para isso. Não consegui muito agora em 2019 por diversos motivos, mas vou tentar. Então, o que eu indico para vocês? Quem é aqui da Federal, que vai fazer a Federal do Paraná, que é os vídeos que eu coloco para vocês,
Entra lá no site do Núcleo de Concursos, tem ali embaixo, inclusive, né, o Núcleo de Concursos, o link dos vestibulares anteriores, tem provas até 2004, com o gabarito. Não tem anotações, né, comentários, mas tem gabarito, pelo menos. E aqui no canal eu vou postar a resolução dessas provas aí, com comentários, explicando conteúdos para vocês. Mas façam isso, porque vocês começam a ver quanto tempo vocês demoram para responder essas questões. Então, vocês já estão trabalhando isso, que é extremamente necessário para fazer o vestibular, porque você tem o tempo para fazer a redação, o tempo para preencher cartão resposta, e você tem o tempo de resolver as questões, e você só tem aquele tempo de prova. Se você não completar tudo que você precisa naquele tempo, perdeu, senão eles não vão deixar você ficar mais tempo para terminar o que você não conseguiu. Então isso você já vai trabalhando, vendo quanto tempo você demora, já vai vendo como que a banca gosta de cobrar aqueles conteúdos, quais conteúdos eles mais cobram, e você já vai vendo quanto de dificuldade você tem nesses conteúdos, ou pelo menos na forma como eles são cobrados. Se você vai fazer outros vestibulares, procure essas avaliações também. São fáceis de encontrar, a maioria delas, principalmente as mais conhecidas, é bem fácil de encontrar elas resolvidas, comentadas por cursinhos, enfim. Tentem resolver essas provas. Ajuda muito na hora de estudar e de gravar conteúdos, enfim, vai ajudar muito vocês. Ensinar colegas ou a si mesmo. Por que eu coloquei você mesmo? Porque às vezes você faz um cursinho online, por exemplo, não tem colegas de classe, o pessoal com quem você conversa, os seus amigos, já não estão estudando ou não pretendem fazer vestibular, enfim. Por vários motivos, às vezes você não tem um colega para você ensinar. Mas você pode ensinar para você mesmo no espelho, gravar um vídeo no celular, na webcam do seu computador e depois assistir para ver como que você ensinou aquele conteúdo, porque você sabe que você percebe que você sabe realmente aquele conteúdo quando você consegue explicar. E quanto mais simples for a tua explicação, quanto mais simples você conseguir deixar aquele conteúdo, é porque você entendeu, você conseguiu compreender bem aquele assunto. Ensina pro teu irmão, pro teu avô, principalmente aquela pessoa que não faz a menor ideia do que se trata aquilo que você está falando, porque se você conseguir fazer ela entender aquilo, é porque você entendeu bem aquele conteúdo. Então ajuda muito você entender, a ver o quanto você sabe daquele conteúdo, e inclusive pode te deixar muito feliz por você ver que você está sabendo bem aquele conteúdo, que você conseguiu ensinar de uma maneira bem simples aquilo. Então é ótimo. Na faculdade a gente fazia muito isso, de estudar em grupo e um ensinar para o outro algum conteúdo. Às vezes até em véspera de prova, alguém disse, você conseguiu, você sabe que é aquele tópico resolveu aquela questão que eu não consegui. Acabava ensinando mesmo, explicando o conteúdo para o colega. E eu vi que quando eu fazia isso e caía aquele conteúdo realmente na prova, eu ia muito melhor nas provas em que eu tinha não só estudado, mas também ensinado para o colega algum conteúdo, do que aquele que não. E isso também vai para o nosso próximo, que é estudar com amigos. Então, não só você ensinar, mas estudar mesmo com amigos. Reunir na biblioteca ou na casa de alguém, estudar, porque cada um tem uma visão, cada um entendeu de um jeito, tem algumas palavras-chave, alguma coisa que você não pegou na aula que o outro colega pegou. Então, anotações. É muito legal você conseguir estudar. Isso melhora na parte de você, na convivência com os teus colegas, e principalmente para você no gravar conteúdos, porque você está vendo, às vezes você só vê o professor explicando aquele conteúdo, o ponto de vista dele, a maneira que você entendeu é uma, o seu colega é outra, a maneira que ele vai te explicar o que ele entendeu é outra. Então é bem interessante também estudar em grupo. Estudo espaçado. Vocês estão vendo aqui a curva de esquecimento, né? Então nós esquecemos muito rápido aquilo que a gente vê uma vez só. Principalmente se você só assistiu a aula. Você assistiu a aula, nem leu, não fez resumo, não copiou conteúdo, não fez anotação.
Quanto menos coisas você fizer relacionado àquilo que você está vendo, mais fácil você esquece. Se vocês olharem aqui, eu coloquei informação, ó. Depois de um dia, caso não reveja informação, seu conhecimento no assunto pode chegar a 30% e decresce gradativamente com o passar do tempo. Para evitar que você esqueça tudo que aprendeu, é necessário revisar e treinar. Então, aqui a dica é cronograma de estudos, revisões e correções. Aqui a gente vê, ó, a pessoa viu o conteúdo e não reviu mais. Em poucos dias, ela já não sabe mais nada praticamente do assunto. Quanto mais vezes você revê o conteúdo, mais você sabe sobre aquele assunto. Isso aqui entra naquele estudo dos flashcards. Lembra que eu falei de você rever aquele conteúdo várias vezes? Então, por causa dessa curva de esquecimento, a gente tem uma tendência muito grande a esquecer as coisas. Então, se você rever, faz resumo, faz exercício, principalmente se você não fizer no mesmo dia. Você viu hoje o conteúdo, fez anotações, fez um resuminho básico, amanhã você revê esse conteúdo, faz exercícios, depois você faz novos exercícios relacionados àquilo. Cada vez que você fizer alguma coisa relacionada àquele conteúdo, você está gravando melhor aquele conteúdo. Então, sempre estudar aquele conteúdo, rever aquele conteúdo o máximo de vezes possível. Lógico, é muito conteúdo, pouco tempo para estudar, mas tentem fazer isso, estudos passados, mais revisões, sempre que der, faça revisões de conteúdos. Certo? Vamos para o próximo. Leitura ativa e anotações. Eu sempre fiz muita anotação, mas geralmente anotações de coisas que eu estava vendo no material, já que tinha alguma anotação. Inclusive, aqui são anotações, aqui é um curso de auxiliar de veterinária que eu fiz há um tempo atrás. Pode ver que tem várias anotações, isso aqui geralmente eram coisas que o professor ia explicando. Eu nem sabia se tinha no texto ou não, algumas vezes, porque eu não tinha conseguido ler o texto. Mas eu anotava, depois eu só marcava com marca-texto se já tinha no texto. Se não tinha, eu só ajeitava. Às vezes eu escrevo muito rápido, então fica muito feio, eu passava a limpo, outras vezes não. Na hora que eu vou rever o conteúdo, eu acabo passando a limpo até as anotações, para ficar mais legíveis. Aqui é da faculdade mesmo, de conteúdo de evolução. Aqui eu fiz várias anotações na gravura e aqui embaixo, porque eu sempre gostei de fazer anotações. Mas uma coisa que eu não costumava fazer e pretendo começar a fazer agora, é a parte da leitura ativa, que poucas vezes que eu fiz isso, eu vi que dá muito resultado. O que é essa leitura ativa? Você lê, você interpreta aquilo que você está lendo, você verifica se você entendeu aquilo que... Qualquer coisinha que você acha que não está muito certo, que você não está compreendendo, faz anotação, faz questionamentos, mas questionamentos específicos. Eu não entendi o que nesse parágrafo. Não é eu não entendi o texto inteiro. É o que eu não entendi nesse parágrafo. Essa é a questão de perguntas específicas. É bom, inclusive, para você fazer para outras pessoas. Teu professor em sala de aula, eu falo assim, professor, pode explicar de novo que eu não entendi? Que eu não entendi nada, provavelmente não é que você não entendeu nada, tem algum ponto ali que você não conseguiu entender. E até para o professor conseguir te explicar melhor, é ideal que você fale para ele exatamente o que você não entendeu. Então, olha, professor, eu entendi isso que você falou aqui, mas isso eu não entendi por que está conectado, não consegui entender nada desse tópico, mas o resto eu entendi. Então, deixar bem claro, tanto para o professor, para ele conseguir te explicar, quanto para você, porque você deixando claro aquilo que você não entendeu, quando você voltar à leitura, por exemplo, ou for pesquisar fora, em outros materiais, na internet, você consegue focar naquilo que você não entendeu. Isso economiza tempo e vai te ajudar a entender melhor, mais rápido, e se aprofundar mais naquilo que você realmente está precisando aprofundar. Então, essa leitura de você ler e interpretar, já fazer anotações, comentários e perguntas é muito importante, e eu vi que realmente ajuda muito, não só anotações. É que essas anotações são geralmente de coisas que o professor fala ou que eu li rapidamente no material e achei que era mais importante destacar ou complementar com alguma informação que eu já tinha ou de professor ou informação anterior, mas a leitura ativa mesmo já não era
não fazia tantas poucas vezes que eu fiz isso depois, principalmente para fazer monografia, o TCC, eu fiz essa leitura essa leitura ativa e vi que é muito bom. Faz você compreender muito melhor as coisas que você está lendo. E, consequentemente, então você aprende melhor. Organizar anotações de colegas. É mais ou menos a mesma coisa de você estudar com os colegas. Tem coisas que eles viram. Às vezes você estava anotando alguma coisa e perdeu alguma coisa que o professor falou, uma palavra-chave que o teu colega lembrou e que para você na hora não parecia tão importante, depois você viu que era importante. Então, juntar anotações de colegas e fazer o seu resumo, juntando todas as informações daquilo que tem de diferente, né, dos seus colegas, é muito legal. Além disso, você pode aprender, por exemplo, vendo aqui, ó, isso aqui é um tipo de mapa mental, esse do coração, esse aqui da origem da vida também, é mais ou menos algum modelo de mapa mental que aparece para vocês. Então, vocês vão vendo outras formas de estudar, de organizar anotações e pegando outras coisas que talvez vocês não tenham conseguido pegar enquanto estavam tendo a aula ou lido o material. Então é bem legal vocês fazerem isso, tanto estudar com os colegas quanto organizar anotações de colegas para fazer o seu resumo. É bem legal, ajuda bastante a você rever esses conceitos e também já volta naquela parte do estudo espaçado, porque você está revendo essas informações várias vezes. Cronograma completo. Isso aqui é extremamente importante. Para você aprender melhor, é bom você ter uma rotina. Você acostuma o seu organismo que naqueles horários você tem que estar focado no estudo, naqueles outros horários você está livre para fazer o que você quer, para relaxar, para descansar, para ver uma rede social, alimentação, cuidar muito da alimentação, horas de sono, exercício físico, pelo menos 3 vezes na semana, 30 minutos. Eu não tenho como ir para academia. Dá voltas na quadra, tem uma praça, algum lugar meio perto, vai ali, volta a pé, por exemplo, você vai num lugar, na escola mesmo, tenta ir, voltar a pé, em vez de ir de ônibus se for meio perto, enfim. Tenta fazer exercícios físicos, tenta fazer meditação. A parte religiosa, se você é religioso, isso te ajuda a te acalmar, aproveita isso. Isso é bastante importante, você tá bem para você estudar. Porque se você não tá bem, se você tá muito estressado, muito preocupado, você acaba focando em outras coisas em vez de estudar. Isso atrapalha a assimilação desse conteúdo para você. Então é bom ter esse cronograma, seguir esse cronograma. Aqui eu tenho um exemplo de um cronograma semanal desse Descomplica, que é um cursinho online. E aqui um cronograma semanal também, mas completo. Aqui você organiza o seu cronograma. Aqui eles já dão um cronograma completo que eu fiz uma versão minha. Aqui, por exemplo, seria para um aluno que só estuda e tá cumprindo o cronograma deles, os horários de aula, de monitoria, que eles têm no curso deles. Então esse cronograma era para você seguir o curso deles. Tem aqui o endereço deles, mas você pode procurar no site deles, no blog deles. E cronograma de estudo você acaba encontrando também em outros lugares. É que o deles eu achei bem completinho, então eu resolvi usar como modelo, inclusive para fazer o meu, que eu vou deixar lá no Facebook, daí eu coloco o link para vocês na descrição ou no primeiro comentário. E aqui eu fiz a minha versão desse cronograma, que até tem o link do Drive para vocês, mas vai estar no Facebook também. Então eu coloquei os horários, que, né, mais ou menos, os dias da semana. Então aqui, por exemplo, sábado e domingo você pode dormir até mais tarde, ou pelo menos descansar, ou seja, você até acorda, mas não faz nada relacionado a estudo. À tarde, à noite, um tempo livre, mas você tem horário para resolver lista de exercícios, de provas anteriores, horário de almoço, diagnóstico de lista de exercícios, ou seja, correção e como você foi, leitura de redação nota 1000, para
precisa fazer prova de redação na faculdade, no vestibular que vai prestar, e principalmente no Enem. Existem vários modelos de redação pela internet que você pode pegar de redações nota 1000. Então, você pode fazer a leitura e tentar ver o que tem na redação que tirou a nota 1000, como é que ele abordou o tema, quantas linhas ele fez, como é que tá a pontuação, enfim, tudo que tem relacionado à redação. É legal vocês darem uma lida nessas redações, né, e ter um tempo para fazer a análise, o tempo para fazer a redação. Quando você vai fazer revisão, por exemplo, se você tem provas específicas, ou no caso do Enem, provas que tem peso maior para a faculdade que você quer, então você pode dar um tempo maior para esses conteúdos. Aqui eu coloquei material didático ou videoaulas, então você vai procurar estudar pelo material didático ou por uma videoaula. Tem várias videoaulas na internet, fazer exercícios. Aqui, ó, por exemplo, café, exercícios físicos. Na segunda, vai para o resumo da teoria que você teve, exercícios relacionados com esse conteúdo, diagnóstico desses exercícios, descansa. Depois você volta para a mesma coisa, resumo, exercício, diagnóstico, almoço. Aí estuda o material didático, resolve as questões que sejam, tem um tempo de descanso, e daí aqui por matérias também. Aqui, enfim, né? Eu segui mais ou menos o padrão do Descomplica, mas você pode fazer do jeito que você quiser. Aqui eu coloquei como tendo aulas regulares no turno da noite. Você pode alterar de acordo com o turno que você tem aula. Aqui, ó, café e atualização do mundo. Então, para você ler notícias, blogs, redes sociais, mas aí no caso, assuntos relacionados com o mundo, não sobre o seu artista propriamente. Então, para você ir atrás dessas notícias e entender o que está acontecendo no mundo, porque é cobrado nos vestibulares e no Enem. Então, é um calendário assim, você vai alterando de acordo com o que você acha que cabe para você, com o tempo que você tem para estudar, certo? Mas é extremamente importante vocês terem esse cronograma e seguirem essa rotina de estudo. É extremamente importante ter, sim, uma rotina de estudo, certo? Vamos ver. Ok. Algumas dicas agora. O faça você mesmo. Faça você mesmo porque ajuda a memorização. A gente já comentou aqui. Então, faça os resumos, faça os seus mapas mentais, os seus flashcards, porque enquanto você está fazendo, você já está estudando, revisando, assimilando esses conteúdos. Coloque cores, coloque letras diferentes, faça desenhos também ajudam bastante a gravar informações, e os desenhos não necessariamente tem que ser desenhos que todo mundo desenha relacionado àquele assunto, tem que ser desenhos que façam sentido para você, o que você consegue relacionar com aquele assunto. E faça o mais caprichado que você puder, não precisa ser perfeito. Olha aqui essa mitocôndria. Ela não tá bem perfeitinho o desenho dela, mas é o suficiente para eu entender o que ela é. Para eu entender, talvez para você não consiga ver uma mitocôndria aqui, então você faz a sua mitocôndria do jeito que você consegue entender. Se bem que aqui tá bem parecida com o que a gente vê nos livros e nas imagens de microscópio, né? Que a gente vê, é mais ou menos isso aqui. Mas faça o que faz sentido para você. Leitura ativa, anotações, perguntas específicas, como a gente já comentou, isso ajuda muito para você entender os conteúdos, assimilar as informações e ajudar os outros também a entenderem as coisas e te ajudar a entender. Rotina. Rotina é extremamente importante. Se você já não tem uma rotina, tua vida é muito zoada, cada hora você faz o que você quer, a hora que você bem entende, pelo menos nesse ano de vestibular, tenta criar essa rotina e seguir ela ao máximo. E hoje não deu para seguir a rotina porque deu preguiça, porque aconteceu algum imprevisto. Amanhã faz de conta que hoje foi um dia normal, que você siga a rotina, e amanhã você segue a rotina novamente. Tenta fazer isso é bom para o seu organismo se acostumar que naqueles horários ele tem aquelas atividades para fazer, ele tem que estar focado, ele tem que estar 100% naquilo, certo? Cuida bem do seu corpo, alimentação, exercício físico,
horas de sono. Não adianta você perder horas de sono, porque você não vai conseguir assimilar, até porque dormindo que você vai gravando informações, seu cérebro precisa desse descanso. Se você for fazer aquela técnica Pomodoro ou qualquer outra técnica no momento de descanso, tenta descansar a mente. E descansar a mente é esparecer, faz uma meditação, faz uma yoga, vai no jardim, brinca com os seus animais de estimação se você tiver, conversa com seus pais, avós, colegas, mas tenta não ficar muito em computador, em celular, porque aquela iluminação também não te ajuda a relaxar a mente. Então, presta atenção nisso. Acompanhe o seu desenvolvimento. Porque conforme você vai estudando, você vai vendo o seu desenvolvimento, você tá vendo ali como é que você tá indo, o que você tá melhorando, o que você precisa melhorar ainda. Então, você vai vendo o que você precisa mudar no seu cronograma e vai te ajudando a focar naquilo que precisa, a priorizar aquilo que é realmente necessário que seja priorizado, para você não perder tempo com coisas que não precisa. Marque o tempo que quando você começou a fazer o exercício, quando você terminou de fazer o exercício, quanto tempo você demorou. Isso até porque para fazer a prova você precisa ter essa noção, né? Lembra que tem tempo, tanto para Enem quanto para demais vestibulares. Então, tenta marcar isso. Quanto tempo você demora para corrigir essas questões, quantas questões você acertou, errou, o porquê que você errou. Então, faça esse diagnóstico e faça essa contagem de tempo, isso ajuda bastante. Elimine distrações antes de começar. Então, daquele horário a tal horário você tem que estudar. Então, veja tudo que precisa ser eliminado. Os animais de estimação, se eles são do tipo que costumam entrar e sair, pedir atenção ou não. Correio que pode chegar, a mãe, o pai, o vizinho que pode chamar. Então, veja, tenta prever tudo que pode acontecer para você já deixar avisado, por exemplo, pai, mãe, que mora com você, ó, desse horário até esse horário, não fala comigo, porque eu preciso focar no estudo. Se chegar correio, tem entrega, alguma coisa, me chama só depois. Os animais de estimação, dá a atenção que eles precisam antes para que eles não precisem depois, dá a alimentação, ou fala para a pessoa que você não pode atender os bichinhos, que na tua pausa você vai. Então, tenta eliminar todas as distrações, tenta usar a técnica da folha de papel em branco para você ir anotando aquilo que foi de distração para você fazer só depois que você terminar aquele teu tempo de estudo. Deixa eu ver. Acho que é isso. Eu marquei aqui as principais dicas, mas é basicamente isso, gente. Espero que tenha ajudado vocês com esse vídeo. Deem uma pesquisada sobre essas técnicas, porque eu falei bem por cima. Vocês acham vários lugares na internet, no próprio YouTube, explicando melhor, dando outros exemplos. Então, dê uma pesquisada. Aproveite esse tempo antes de começar a correria das aulas, seja de cursinho, seja de ensino médio, ou mesmo se você vai estudar sozinho em casa. Tenta aproveitar esses primeiros meses para ir preparando essa rotina, para estudar conteúdos básicos, porque muita coisa que a gente não consegue aprender durante o nosso estudo tem a ver porque a gente não lembra como faz aquela parte básica das matérias, principalmente matemática e física. Às vezes uma tabuada que você não lembra direito, que você tem que revisar, uma regra de 3 que você não lembra, uma divisão de fração. Então, conteúdos bem básicos que a gente acha bobo, que todo mundo sabe, às vezes a gente às vezes não é que a gente não sabe, a gente tem uma dificuldade um pouco maior. Eu, por exemplo, para matemática, eu sempre falo que para mim 2 mais 2 é 4, é 5, porque eu tenho uma dificuldade muito grande em matemática, em exatas. Então, eu sei que eu tenho essa dificuldade. O que eu ia falar, gente? Sim, então eu preciso rever. Eu tenho muita insegurança, então eu faço e refaço contas 10 vezes antes de ter certeza que aquele resultado está correto. Então eu tenho essa dificuldade. Então, quando eu vou estudar, eu preciso rever esses conteúdos para ter maior segurança, para não precisar ficar 3 dias pensando. Em casa, por exemplo, eu faço a conta no papel para estudar, depois eu pego a calculadora para conferir se está tudo certinho.
porque eu não tenho essa segurança. Então, talvez a base que eu tenho de matemática não foi tão boa para mim. Então, eu preciso rever e acabei nunca fazendo isso com muita antecedência. Então, se vocês puderem fazer isso, façam, que vai ajudar vocês a avançarem mais rápido durante o tempo que vocês têm para estudar, que pela quantidade de conteúdos é pouco. Vão já treinando essa rotina, como fazer um flashcard, um mapa mental, para quem já fez cursinho, às vezes está fazendo novamente, tentando, já tem material, já consegue já ir preparando os flashcards, os mapas mentais de alguns conteúdos, já vão preparando tudo com antecedência, que vai ajudar bastante quando começar a correria mais forte mesmo pro vestibular. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Desculpe por ser um vídeo longo, mas eu achei que seria importante. Então não me importei de fazer um vídeo tão longo. Espero que vocês também não se importem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoas!